Bom, nosso entrevistado aqui do Fit Talks LeForce é um dos caras que ajudou a concepção toda da Casa do Fitness. Lucas Ramos, prazer, meu irmão, muito obrigado por estar aqui. Prazer todo meu. E o Lucas vai falar de saúde, como a gente está falando de saúde, isso aqui é saúde financeira. Tenho muitas dúvidas, Lucas, porque com esse crescimento todo do mercado, a gente vê muita vaidade, quero ter uma rede de academias, eu quero ter isso, quero ter aquilo. Realmente, muita gente prospera, até por experiência de negócios, mas muita gente apanha, porque a saúde financeira talvez seja o principal da história toda, afinal, é um negócio. Eu estou errado? É o principal pilar. Eu e o Renato, quando a gente começou a Casa do Fitness, isso daí era uma preocupação muito importante nossa. Porque, assim como as pessoas, principalmente o cliente de pessoa física, ele compra um equipamento por um motivo, principalmente para emagrecer, para ficar em forma. O dono da academia, por mais paixão que ele tenha, mas ele monta a academia para ganhar dinheiro. E muitas pessoas, nesse âmbito de ganhar dinheiro, ele tem que equilibrar o crescimento e a lucratividade. Perfeito. E é uma arte isso daí, porque normalmente se você quer crescer muito, você acaba investindo muito, só que você não pode deixar de lado a lucratividade. E o Renato, ele sempre teve essa preocupação em fazermos o negócio de uma forma para oferecer bons produtos e também fazer um acompanhamento financeiro para que os nossos clientes prosperassem. Esse era um dos objetivos. Porque, poxa, para fomentar esse nosso mercado. Mas não é uma tarefa tão simples, porque às vezes o dono da academia, ele é muito apaixonado no negócio. Entendi. Ele é apaixonado em cuidar das pessoas. A paixão é um perigo, né? É um perigo, a paixão. É isso mesmo. Porque dizem, né? A paixão cega, gente. Até no amor. E aí, então tem essa preocupação, tem que ter essa importância em olhar para os números com muito carinho. Um planejamento financeiro, um crescimento progressivo, a gente pode dizer que é o melhor plano que a gente pode fazer um crescimento aos poucos, não sair dando aquele tiro muito alto? Olha, é muito difícil a gente falar de uma fórmula de sucesso, porque a gente sabe de alguns exemplos de gente que começou, que explodiu, e tem isso, e isso é muito tentador, é muito tentador, mas a gente até brinca que, né, tem até ditados que falam que, poxa, é pardal que anda com morcego, às vezes acorda de ponta cabeça. Tem que ver se é o seu caso. A receita mais comum é você ir acompanhando, você ir crescendo aos poucos, observando a sua rentabilidade, fazendo um planejamento dentro da sua rentabilidade e principalmente olhando o demonstrativo de resultados. O demonstrativo de resultado da sua academia. Por quê? Muitos donos de academia, eles olham apenas para venda. Quanto que está vendendo, quanto que está faturando. E a venda é só a primeira linha do demonstrativo. O churn, por exemplo, o churn é super importante. Hoje em dia é isso. Muitas vezes os donos de academia chegam para mim e falam assim, como faz para ter mais alunos? Às vezes o muito mais importante é quanto menos alunos você perde. Entendi. A retenção ela acaba sendo muito mais importante do que quantos alunos. Porque se você não fizer nada, vai entrar aluno na sua academia. Se você não fizer nada, é natural despertar uma curiosidade das pessoas, do bairro das pessoas, é natural isso. Só que, e para reter esses alunos, para manter esses alunos, e também ver se a sua precificação está adequada, se você está precificando adequadamente, e você saber como estão seus custos, não só quanto você está gastando, mas principalmente em que você está gastando. Se você me permitir, uma analogia é assim, às vezes uma família, o pai da família ganha 10 mil reais e ele chega e fala assim, olha, estou gastando 11 mil reais. Você tem um déficit. Mas em que você está gastando? Se você estiver gastando em alimento para o seu filho, é uma estratégia. Se você estiver gastando em uísque, é outra estratégia. Entendi. E na academia a mesma coisa. Você está gastando em tarifas, você está gastando em marketing, você está gastando com o pessoal. É super importante você olhar cada uma dessas linhas de despesa. Lucas, esses ralos que a gente pode chamar, eles fazem muita diferença no final na ponta do lápis, assim, a quantidade de papel higiênico ou a água em excesso que está perdendo água, não sei. Esses pequenos ralos fazem diferença? Às vezes sozinhos não. Mas quando a gente soma, acaba sendo um número considerável. Entendi. A gente usa muita analogia que um navio, um barco, ele não deve acelerar enquanto ele não tiver todos os buracos tampados. Então até sugiro para os donos de academia, antes de você querer acelerar, o melhor momento é primeiro você fechar todos esses ralos e aí olhar principalmente então o número de faturamento, as despesas, e a gente brinca que aquele número final, que é o lucro, que é a quantidade de dinheiro que você gera, que é aquele número que quando dá azul a gente sai para tomar um drink, e quando dá vermelho a gente sai para tomar 2, né? Porque daí tá precisando. Então é fundamental a gente primeiro identificar esses ralos.
para depois tomar estratégias necessárias para fechá-los. Ô, Lucas, e em relação à sazonalidade que tem no fitness, na área de saúde, tem alguma estratégia para trabalhar isso? É muito engraçado, porque a gente até usa, quem mexe com o financeiro, a gente brinca, né? Fala assim, às vezes chega um dono de academia e fala assim, nossa, esse mês, novembro e dezembro vai ter o 13º, né? Que é uma despesa a mais, e poxa, janeiro tem férias, é mesmo, esse ano vai ser assim, né? É mesmo esse ano. Um ano só, Nossa, que coisa, né? Poxa, em julho vai esfriar, nossa, é mesmo. Então, assim, é evidente que essa sazonalidade é relevante, acontece, mas acontece todos os anos. Sim. A gente pega, por isso que é interessante a gente fazer um plano, um planejamento anual, que você pega todas essas sazonalidades e aí... Tudo bem, quem estiver empreendendo no primeiro ano ainda tem essa desculpa. Sim. Tá tudo bem. Agora, no segundo ano, é exatamente assim. Todo janeiro, as crianças estão de férias, o pessoal faz proposições para esse ano. Todo julho esfria, todo final de ano tem isso. O carnaval, tudo bem, o carnaval o pessoal ainda tem a desculpa de falar que às vezes é em fevereiro, às vezes é em março. Mas só essa, vai. Agora tem uma fórmula de percentual para uma academia se manter saudável? Pô, peguei X% do meu faturamento e guardei. Existe Ju, 5%, 10%, 20%? Dá pra gente guardar esse dinheirinho para manter essa academia saudável por mais tempo? Isso é muito legal. E não só para essa categoria, mas existem já boas práticas. Tem muitos consultores aqui super renomados aqui na feira e no nosso mercado de fitness, mas já existem boas práticas para cada uma dessas categorias. Por exemplo, quanto que a gente deve gastar de custo de ocupação, quanto que a gente deve gastar no máximo de pessoal, quanto que a gente deve direcionar para o marketing e quanto que deve ser o ideal da nossa, do nosso ganho, da nossa retirada, prolabore e tal. E isso que você me falou é muito importante, a gente chama isso de CAPEX, que é o nome em inglês é Capital Expenditures, né? Só que o quanto você gasta para estar sempre renovando a sua academia, né? Então, porque a gente sabe que os equipamentos não se deterioram, eles vão precisando de uma renovação constante, alguns equipamentos 5 anos, alguns 7, 8 anos, um número aproximado é 5% do faturamento, você deixar reservado para esse CAPEX, que é essa renovação da infraestrutura constante. Pode ser tanto dos equipamentos quanto da infraestrutura, por exemplo, do prédio, da fachada, da pintura, das reformas em geral, mas também a gente sabe que em academias, principalmente academia de musculação, o maior percentual desse CAPEX são os equipamentos. E o ideal é pelo menos 5%. Agora, para finalizar, vou te pôr a pergunta, aquela apimentada, aquela braba. Você pode responder ou pode deixar no ar. A gente está vendo muitos operadores, talvez muitos novatos, que financiam em X vezes o equipamento, financiam a obra em Y vezes, e é praticamente tudo financiado com baixo investimento, e aí ele começa a abrir várias operações. Isso tem como ser saudável? Pode dar certo ou pode ter mais chance de dar errado? Então, também vou responder apimentado. Eu realmente acredito que é muito delicado. Se a pessoa entra num financiamento, tanto num financiamento de infraestrutura, quanto em relação aos equipamentos, esse custo financeiro vai ter que ser muito bem direcionado durante a sua vida operacional. Você vai ter que ter esse custo na ponta do lápis, e se eu já acho importante para qualquer academia, qualquer empreendimento olhar, para quem entra endividado, é mais importante ainda, porque isso pode virar uma bola de neve e os juros são sempre, o capital é sempre composto. Se você perde a mão aí, isso vira uma bola de neve, porque é juros sobre juros, e aí de repente, às vezes uma operação que ela é até saudável, a operação, esse custo financeiro que ele não tem limite, porque normalmente as academias têm um limite de gente para receber, tem um limite de custo que você pode cobrar, mas o custo financeiro ele não tem limite, ele vai juros sobre juros. Então isso aí é muito delicado. A minha percepção do momento atual é que sim, está sendo feito isso de uma forma não tão equilibrada e que pode ser que aconteça uma bolha. No sentido, então, estoura uma bolha. Então a minha recomendação é que não façam, mas se fizer, que caprichem ainda mais nesse controle financeiro mês a mês, nos centavos. Os juros viram um sócio. Os juros viram um sócio, talvez o maior sócio da operação. Eu anotei tudo, espero que você tenha anotado aí também, senão reprisa o conteúdo, que valeu a pena. Muito obrigado. Obrigado, meu irmãozão. Prazerzão, viu? Obrigado a você. Obrigado mesmo. Um grande abraço.